Pela ordem, senhor presidente. Deputado Adelmo Carneiro Leão. Rogério, não é uma crítica não, mas é uma constatação. Você ficou bravo ali com o Lindolfo quando ele estava falando de questões gerais sobre tributação e você fez a mesma coisa. Não, fiz respondendo a ele. Reclamando. Que ele falou. Mas, então vamos lá, nós estamos discutindo aqui a taxa, né, que está definido que... E o que o Lindolfo colocou com muita propriedade. Uma taxa que foi estabelecida em lei. O governo de Minas acionou a Advocacia Geral do Estado para defendê-lo, ganhou na Justiça, agora está abrindo mão. Que coisa paradoxal, difícil de explicar mesmo. E é preciso, eu queria ainda saber se a parte operacional, convenial, ela tem alguma relação onerosa com o Detran. Porque esse recurso, mais de 50 milhões de reais, também poderia ajudar muito a melhorar a estrutura do Detran, da segurança. Nós estamos reclamando que faltaram alguns milhões de reais que o governo federal não repassou. Isso poderia ser arrecadado pelo Estado. O Estado está abrindo mão. Por que razão? Tem que explicar isso mesmo, está difícil de explicar. Acionar a Advocacia Geral do Estado, ganhar a causa na Justiça, depois abrir mão. Vamos ver, então, vamos colocar a relação de todas as taxas que o governo cobra, que nós estamos dizendo que é para desonerar, para não sacrificar tanto povo, aquelas que mais diretamente comprometem os que mais necessitam, e diante disso, eu topo, né, acolher do Estado as propostas para desonerar, para reduzir taxas, aquelas que fundamentalmente comprometem os mais pobres, os que mais precisam do Estado. E eu estou plenamente de acordo que nós temos que discutir realmente a questão tributária, que no final das contas todos nós pagamos. E essa guerra fiscal tem que acabar. Só que a reforma tributária que todos querem, mas ninguém quer abrir mão de nada. Não tem jeito da gente fazer uma reforma tributária em que a gente não redimensione esses recursos, realinhe esses recursos de tal forma que eles possam ser melhor disciplinados e atender o interesse da população, numa lógica que eu acho que tem que inverter mesmo, que é uma lógica perversa. Hoje, eu vou dar um exemplo aqui que para mim é um incômodo, é uma inquietude. O governo federal fez um projeto belíssimo que está gerando milhões de empregos nesse país, que é a Minha Casa Minha Vida. No momento em que nós iniciamos esse processo, há 4, 5 anos atrás, Zé Maia, os imóveis urbanos tinham um valor X. Com Minha Casa Minha Vida, esses imóveis multiplicaram alguns lugares por 10. Por 10. E esse lucro exorbitante, que ninguém dono de imobiliária fez qualquer esforço para esse crescimento extraordinário, ele não tem um imposto, não tem uma cobrança compatível com as necessidades da população. Isso devia ser invertido. Essa lucratividade sem esforço, né, sem trabalho, ela não é tributada efetivamente nesse país. Eu estou só colocando essa questão para nossa consideração, porque, na realidade, esse país precisa de sofrer profundas modificações em favor do trabalho. O que, infelizmente, no Brasil, que a gente acompanha, e que o trabalho, aí eu vou colocar o trabalho, não só aqueles mais... O trabalho é muito mais tributado, muito mais cruelmente tributado do que o capital. Isso é uma inversão da lógica do desenvolvimento de qualquer nação. Adelmo, quando o Virgílio Guimarães foi o seu relator da reforma tributária, uns 4 anos atrás, talvez, né? Você lembra disso, Adelmo? O Virgílio veio aqui na Assembleia, e eu achei que naquele momento, pelo que o Virgílio é, como o Virgílio sempre foi uma pessoa determinada nas coisas, ele iria conseguir. Mas, infelizmente, ele não conseguiu nem partir para que no futuro pudesse haver reforma tributária. É como você falou, ninguém quer perder. E numa reforma alguém tem que perder. Deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, para tentar encerrar aqui com as minhas considerações, queria, antes de mais nada, dizer ao doutor Oliveira, todo respeito, doutor, te agradecer pela sua atenção. Você já esteve aqui outras vezes, veio novamente, que eu vou dizer algumas coisas aqui que eu queria que o senhor compreendesse e levasse realmente o meu agradecimento pela sua disposição. Mas eu saio frustrado dessa audiência, senhor presidente, porque havia uma expectativa que nós tivéssemos aqui alguém da Fazenda, e de forma alguma quero desmerecer a representação do doutor Oliveira em falar em nome da Fazenda, mas quem, na oportunidade, passou as informações
a Advocacia Geral do Estado, e aí que tivesse alguém aqui, ou mesmo da Fazenda, faria uma grande diferença para que a gente pudesse compreender a fundo. Quando o doutor Oliveira, com toda a propriedade, deixa muito claro as informações que ele tem com relação ao DETRAN, ela, por mais propriedade que ele tenha e verdade em suas palavras, elas contradizem e muito o que o Estado apresentou. O nível de contradição, doutor Oliveira, está muito grande. Que eu não quero dizer, de forma alguma, obviamente o senhor trabalha lá, conhece a legislação, a questão do DPVAT, claramente me presenteou com um livro que fala detalhadamente tudo sobre a legislação, isso é inquestionável. Mas com relação ao processo que nós estamos debatendo aqui, nós votamos em 2011 uma lei, a Lei 19.999, que instituiu, deputado Adelmo, essa mudança e essa cobrança. Em 2011. 2011 nós votamos. A lei diz o seguinte no artigo 90, deputado Jairo, parágrafo 7º e 8º. É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere o subitem 2.45 da tabela A à sociedade seguradora beneficiada, sem a comprovação do pagamento antecipado da respectiva taxa. Então, é vedado o Estado fornecer os dados sem antes receber. Parágrafo 8º. O custo das taxas previstas no subitem 2.44 e 2.45 da tabela A não poderá ser acrescido ao valor do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, no caso do DPVAT, nem poderá ser repassado ao proprietário do veículo automotor. Então, baseado, obviamente, no que acontece em outros estados, o doutor Oliveira deixou claro que a tendência é aumentar o custo. No entanto, a opção de Minas Gerais, aprovada numa lei, não é mudar a regra do DPVAT, mas ao acrescentar uma taxa estadual, que vai cobrar das seguradoras, ele proíbe que esse valor seja repassado. Nós votamos aqui. Então, nós estamos dizendo o seguinte, tem uma proposta de lei apresentada nessa casa, passa pela Comissão de Constituição e Justiça desta casa, passa na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta casa, passa pelos crivos jurídicos e técnicos dessa casa, vai para o plenário, é votado, aprovado, sancionado pelo governador, ou seja, passa pelo jurídico do governador, ele não assina as coisas sem consulta. Vira lei, consequentemente, as seguradoras, compreendendo que seriam taxadas, iriam ser prejudicadas no seu orçamento, enfim, cada um tem seus motivos, óbvio, legítimos, entraram na justiça. Essa taxa não pode, é ilegal, é inconstitucional, é contra todos os seus argumentos. Fizeram isso. O Estado, na defesa dele, porque, como que eu faço? Eu tenho aqui, claro, deputado Adelmo, o Estado, eu vou contar depois, uma defesa brilhante. Será que ele está enganando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais? Eu vou ler mais um artigo, mais um parágrafo do que o Estado alega na sua defesa contra as seguradoras. Porque, repito, as seguradoras entraram, então, contra a lei, que foi aprovada aqui, né, todo esse trâmite que eu disse, sancionada, aí as seguradoras, não, vamos entrar na justiça. Aí o Estado se defendeu. Dentre vários argumentos, ele diz assim, por outro lado, não há qualquer usurpação da competência privativa da União para legislar sobre seguros, o Estado está dizendo, uma vez que a lei não faz qualquer referência ao DPVAT. Então não há essa questão de, é uma questão federal, exatamente por ser uma questão federal, que a lei não entra nesse aspecto, ela cria uma taxa aqui sem vínculo, sem vincular a mudança qualquer uma do DPVAT, limitando-se às taxas cobradas das seguradoras beneficiárias do seguro de competência dos estados. Jairo, é o Estado dizendo isso. Então ele está dizendo o seguinte, vocês são bobo, para que serve a Assembleia? Então que o Estado vem aqui e fala, ó, fala isso. Porque nós criamos todo esse debate. Passa nessa casa, vou repetir, tem que ser repetido. Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Plenário dessa casa. Vai para o governador, é sancionado. Vira lei.
Nós ganhamos na justiça. E aí os números, eu não estou inventando número, porque a lei, então, que eu estou dizendo aqui, que foi aprovada, diz que é esses 2,44 aqui, o item, e 2,45, diz claramente, que tabela que é essa? Que serviço que é? A emissão, processamento e cobrança de documentos de arrecadação de DPVAT, por qualquer meio, com base em dados cadastrais consolidados, atualizados por proprietários de veículos. Liz, Quanto vai custar isso? Repete para mim devagar, traduzindo, para mim entender. O serviço que o Estado presta na lei. Ele vai cobrar 3 UFENGs. Para quê? Para emissão, processamento e cobrança de documento de arrecadação de DPVAT, por qualquer meio, com base em dados cadastrais consolidados e atualizados proprietários de veículos. Liz, é o Estado que emite o... O Estado que alega que faz isso. Está certo que o doutor Oliveira diz que não. Só que aí eu vou acreditar. Não, o Estado emite o DPVAT para cobrar o imposto dele. As informações, banco de dados. Ele que emite, O DPVAT é imposto do carro. A informação, mais nada. Quem põe no qual, a seguradora, quem cobra ela. No 245. Então o Estado enganou o Tribunal de Justiça. Está no 245. O Estado é bom, porque ele enganou o Tribunal de Justiça. Não, Ulisses, que realmente, desse daquele dia que nós estamos discutindo, eu não consegui compreender, porque a informação primeiro que eu tive, que isso era uma lei que nós colocamos para cobrar, Não, então, só tem que não pagava porque ninguém veio pedir Então, nada. mas aí, seguinte, o Estado diz na lei que nós votamos aqui, que será cobrada essa taxa de 3 UFENGs para esse serviço e mais 3 para fornecimento de dados cadastrais atualizados de proprietário de veículo automotor por qualquer meio para fins de cobrança do DPVAT. Então, 3 UFENGs por um serviço e 3 pelo outro. Dá o total de 6 UFENGs, um total de, em média, R$ 7,50, vezes 7 milhões de veículos, ou algo um pouco mais, nós estamos falando de algo em torno de 52 milhões de reais. E o Estado vai na Justiça e diz assim, o custo que eu tenho disso tudo aqui é 160 milhões. Então, olha o nível de contradição que nós estamos debatendo aqui. Por isso que não tem jeito de não sair frustrado. Ulisses, me explica uma coisa, quando eu vou emplacar o meu carro, eu pago o que, não é o DPVAT? Você paga o seguro obrigatório. Não, seguro obrigatório é outra coisa, eu pago o DPVAT. É isso. PVA. Não, é outra coisa, É o seguro obrigatório. R$ 105,65. Aí já é outra coisa que não é aqui, mas se for ampliar, estica para taxa, tudinho aí. Então nós estamos falando, esse seguro obrigatório dá um total, todos nós pagamos, quem é proprietário de um carro paga lá todo ano, esse ano foi R$ 105,65. Para o seguro obrigatório. Eu estou sem os números aqui, mas desses R$ 105,00, R$ 55,00 é o seguro, R$ 10,00 é mais uma coisa, e R$ 4,15, Jair, é a taxa cobrada nesse valor total de 105 para cada um, referente ao custo da emissão, que chama lá, emissão de bilhete. Certo? É isso que é cobrado. Desculpe te interromper, mas eu quero compreender. Tudo bem. O DPVAT vem, IPVA tanto, seguro obrigatório tanto. Aí o... É isso mesmo? Não. É separado? Separado, são coisas distintas. Você paga o imposto, o IPVA, sobre o valor do seu carro, é uma coisa. Você paga a taxa de licenciamento, é outra coisa. E você paga o seguro obrigatório, que é outra coisa, da qual nós estamos tratando aqui agora. É outro formulário? Não, são 3 pagamentos distintos. Separados? Separados. Bom, sobre o seguro obrigatório. E esse seguro obrigatório é o que nós estamos tratando aqui. É fornecido pelo Estado, o Detran que fornece a informação ou a emissão do pela legislação, pela informação do Estado e pelo que nós votamos na casa, sim. Pela informação do doutor Oliveira, na prática, afirma aqui, não. Eis a contradição. O fato é que o Estado justifica, provou na Justiça que tem o gasto, que custa X, tem a legislação aprovada e nós estamos aqui revogando um direito do Estado, votado por nós, ganho na Justiça, abrindo mão de 50 milhões de reais sem resposta. Fico frustrado, senhor presidente, a expectativa era que nós tivéssemos mais representantes, a participação do doutor Oliveira, ela foi, e será fundamental para que essa contradição, porque se a gente
voltar a discutir com outros representantes, ele não estiver, a contradição vai continuar, porque a informação dele é fundamental para que seja questionado aqui. Porque quando quem trabalha na prática diz, não é assim que funciona, então está errado. Está errada a legislação e está errado o Estado, que foi muito competente em enganar o Tribunal de Justiça. Porque ganhou na justiça contra as seguradoras, dizendo que faz uma coisa que não faz. Então aí eu não sei quem que está com nariz vermelho nessa história. Se somos nós, deputados, que debatemos, aprofundamos e estamos tentando acompanhar e votamos um negócio que não está valendo, se é a justiça que está sendo enganada, ou quem que é, se é o cidadão que é taxado, a gente não sabe que taxa que é, para onde que vai. Então, eu vou continuar a fundo isso, nós vamos ter esse debate amanhã, porque é uma resposta que tem que ficar mais clara para nós. Com todo respeito, eu quero mais uma vez registrar aqui a participação do Dr. Oliveira, que está sendo de fundamental importância para que a gente tenha clareza dessa contradição. Agora, que a resposta ainda é uma interrogação, ainda é. Ele vai responder agora, né, doutor? Não, está claro, não vem ao caso. Porque está muito claro que na prática é diferente. Então, o que adianta a gente votar isso aqui, ter todas essas informações, se na prática não é assim que funciona? Acho que o Estado tem que ser mais claro em todos os aspectos, né? E aqui nós estamos falando no aspecto do trabalho, das funções, do que se faz, nas informações que presta e nos recursos que arrecada e cobra. Então, há uma enorme contradição, da qual nós vamos continuar nesses dias cobrando e buscando informações, porque hoje, infelizmente, quer dizer, de tudo não foi perdido, porque ficou mais claro que a contradição ela é ainda mais evidente e diante das informações que aqui foram colocadas. De qualquer maneira, senhor presidente, obrigado pela disposição da audiência. A gente espera que ainda ao debater nessa casa nos próximos dias o projeto de lei, a gente possa aprofundar, e caso não tenhamos clareza e nem posicionamento oficial do governo nesse sentido, que aprove a nossa emenda revogando esse artigo da proposta de lei, e esperando que talvez o governador venha vetar apenas esse artigo, mas essa casa que votou uma lei, que cumpriu todos os requisitos, faça valer o seu papel. E para fazer valer o seu papel, nós temos que revogar esse artigo e esta emenda que nós já apresentamos e queremos debater. Muito obrigado. Doutor Oliveira, para as considerações finais, doutor Oliveira. Antes de fazer as considerações finais, eu queria dizer, deputada Adelma e deputado Ulisses, que a questão, do nosso ponto de vista, não é perder a arrecadação de 50 milhões, mas a questão nossa é perder os 15 milhões mais quase 6 aí dos documentos que nós temos garantido, porque senão vai acontecer aquilo que eu falei com os senhores da questão da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT, porque nós vamos acabar perdendo o objeto dessa discussão, porque a partir do momento que prevalecer, amanhã, como já foi dado sinal verde pelo próprio Denatran, eles passam a pegar lá, e aí que nós vamos ficar aqui olhando para o céu. Então, hoje nós não queremos perder isso, porque essa uniformidade que é a nível Brasil, estabelecida pelo próprio Denatran, que nós não queremos perder. E acho que se nós persistirmos nisso, que não tenha sustentação, embora o senhor colocou muito bem a sustentação que o próprio governo fez, e eu desconhecia, porque eu estou aqui como técnico, prestando, é o meu dever, tenho o maior prazer de vir quantas vezes for convidado para prestar esclarecimento, mas eu quero deixar para vocês, é isso aí, é essa angústia que nós estamos vivenciando no DETRAN, porque era um recurso que vem para o Caixa do Estado, era vinculado ao DETRAN para várias das suas melhorias, da sua performance, do investimento nas tecnologias e tudo mais, e nós estamos aí privados dele. Então, é isso que eu queria sensibilizar os senhores nesse sentido. Eu acho assim, quanto mais se nós pudéssemos ter esse recurso, ótimo, né? Mas é preciso a gente também entender a questão do princípio da razoabilidade, a própria questão jurídica que permeia todo esse processo. E talvez pelo fato de desconhecerem, de não ter um aprofundamento maior, tenham chegado onde nós chegamos aqui hoje, sim, né, desnecessariamente. Mas quero mais uma vez agradecer as suas palavras, me colocar à disposição. No DETRAN nós temos buscado permanentemente abertura de todos os nossos procedimentos, de tudo aquilo que nós fazemos lá, e sobretudo o parlamentar, porque o representante do povo, nós estamos lá para servir, para prestar as informações que forem necessárias. Muito obrigado. Bem, eu queria
Muito rapidamente também, deputado Ulisses, Adelmo, Jairo, doutor Oliveira, doutor Lindolfo, apenas falar aqui sobre algumas questões de fato mesmo, entrar em informações até, eu acho. Até para quem nos ouve, para quem ouviu aqui. Primeiro, eu queria falar da reforma tributária. Esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar. Já deveria ter enfrentado há muito tempo. Isso é um problema sério lá no Triângulo. O Adelmo é lá de Uberaba, nós somos lá da região, Jairo. O Triângulo Mineiro ele divide com Goiás, que é voraz, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que tem potencial econômico, e nós temos ainda divisa com Rio de Janeiro, com Bahia. E, Lindolfo, sinceramente, eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho, mas a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, ela é muito de um nível técnico muito alto, no seu conjunto. Estou dizendo desde o secretário até quem está lá na ponta, no trabalho. Eu tenho um enorme respeito pela qualidade técnica da equipe da Secretaria de Fazenda. Ninguém dá, aí o Jairo falou muito bem aqui da questão da fábrica da Mercedes, não sei se é isso mesmo. A Secretaria de Fazenda, Lindolfo, com o nível técnico que tem ali do seu corpo, de funcionários efetivos, a maioria dos cargos comissionados é de funcionários efetivos, não dá benefício fiscal ali por ser bonzinho. Não é isso. Não, nós já participamos de vários embates ali. Eu lembro da Braspelco lá, da época que saiu do Triângulo, foi para Goiás. Então, a Secretaria de Fazenda faz ali, com autorização desta casa, na verdade, é a defesa dos empregos em Minas Gerais, dos investimentos aqui, não é por bondade, e muito menos por vantagens. Na verdade, é em razão de uma reforma tributária que impeça a guerra fiscal, é que ou nós fazemos isso, como o Jairo falou aqui muito bem, ou nós vamos perder. Olha, aí sair disso, sinceramente, sabe, eu compreendo essa dificuldade. A Fazenda quer arrecadar. Agora, ela tem uma guerra. Como é que eu faço? Sobretudo a questão de emprego, que é uma coisa tão importante. Tantas jovens que estão aí no banco das escolas precisam se empregar. E, para isso, tem que ter investimento, tem que ter desenvolvimento. E o Estado enfrenta isso. O Rio de Janeiro vira e mexe também, é violento nos benefícios fiscais lá. Então, essa é uma coisa que o Brasil, e aqui não é nenhum partido, não, o Brasil precisa enfrentar a reforma tributária. Não é fácil. Porque é o seguinte, na reforma tributária, alguém vai perder. E aí é difícil, não é uma tarefa fácil, mas essa falta da reforma tributária faz com que outras ações também complicadas precisem ser feitas. É um dilema que nós vivemos e temos que enfrentar isso no futuro. A outra questão é que a cobrança da taxa não veio de projeto da Secretaria de Fazenda, é importante destacar isso, foi de uma iniciativa parlamentar, porque realmente seria estranho dizer, olha, o governo mandou o projeto, aprovou, agora quer voltar atrás. Não. O governo, aliás, o governo do presidente Itamar Franco, quando governador de Minas, em memória, que ele descanse em paz, mas vira e mexe, nós temos que falar aqui. Ele mandou essa taxa, o governo do Estado. Foi aprovada e a lei foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. É um fato, é um dado, é uma informação. Depois, num projeto aqui da Casa, um parlamentar da Assembleia apresentou emenda cobrando a taxa, não era projeto de iniciativa do governo. Aprovou, o governo já tinha rejeitado, numa época anterior, vetado. Aí veio de novo, o governo acabou sancionando. Agora, concluo aqui as minhas palavras para dizer o que o doutor Oliveira está dizendo aqui. Primeiro que a Secretaria de Fazenda não é nem boazinha e nem boba. Isso aí, pensar nisso, e nem desonesta. Sabe? Eu quero defender aqui. É gente muito séria, competente, e tem o crivo de todo mundo, de Ministério Público, desta casa. O negócio é complicado. Hoje, fazer algo escondido é muito difícil. Então, veja bem, nenhum Estado da Federação cobra. É uma questão questionável. Não estou dizendo que perderia no Supremo essa ação, não, Ulisses, mas é um risco. Por quê? Porque imagina o seguinte, olha, Minas cobra, Rio Grande do Sul não cobra, quer dizer, isso geraria no Supremo a situação seguinte, olha, essa matéria, ela tem que ser de âmbito federal, porque seria muito ruim.
para um tratamento igual, que o seguro obrigatório seria igual para todos. Aliás, diga-se de passagem, R$100 e poucos ao ano, nós estamos falando que esse seguro obrigatório custa em torno de R$10 ao mês, ou menos, R$8. É um seguro razoável para uma cobertura que eu já tive, infelizmente, pessoas da minha família que acabou recebendo esse seguro, que realmente é muito barato pelo benefício que ele gera. E outra coisa, ele não gera o benefício só para quem tem o veículo, não. Para o acidentado também, que não pagou nem um centavo. O meu sogro, por exemplo, que não tem carro, nunca teve, foi covardemente acidentado e recebeu o seguro obrigatório. Minimizou a situação dele, ele nunca pagou seguro obrigatório. E quem paga, paga em torno de R$8 a R$10 por mês, se a gente fazer a conta, né, por ano, do seguro anual, que também é um valor muito razoável pela segurança que traz. Qualquer um pode ser atropelado na rua, acidente. Então, é um valor muito razoável. Agora, então, veja bem, primeiro, a legitimidade dos estados legislar sobre essa matéria. Não estou dizendo, e o Tribunal de Justiça diz que pode, os advogados do estado, muito competentemente, isso é comum na justiça, viu, Ulisses? O cara argumenta bem e tal, e ganha. Não quer dizer que a decisão seja... Toda decisão é uma decisão, ela é humana. Agora, o Supremo poderia dizer, olha, não, essa tem que ser uma matéria federal para ser igual para todos os estados. O serviço é prestado igualmente de norte a sul, de leste a oeste do país. Aí um cobra, outro não cobra. Então, é um risco. Não estou dizendo que é uma certeza de que o Supremo derrubaria isso. Outra questão, com a facilidade da tecnologia hoje, da informática, essas informações, como muito bem disse o doutor Oliveira aqui, elas estão disponíveis tanto no DETRAN quanto no DENATRAN. E acessar isso hoje é uma brincadeira. De um celular desse aqui, a gente acessa os dados hoje. Então, também haveria um grande e grave risco da prestação de serviço. Aí o que o doutor Oliveira está dizendo é o seguinte, está se dizendo de possíveis 50 milhões, mas está correndo um risco real de 21 milhões, como ele disse aqui, de 15 mais 6, que aí seria um risco, a hora que eles... Ah, não, então vamos partir para pegar as informações do DENATRAN. Aí nós correríamos o risco de, ao invés de não cobrar 50 milhões, de perder efetivamente 21 milhões. Esse é um risco. Risco. É uma garantia? Não, nós não sabemos. Mas eu acho que aí, deputado Ulisses, conhecendo a Secretaria de Fazenda, ele falou, olha, melhor ter 21 milhões na mão garantido do que correr o risco de levar uma derrota no Supremo Tribunal Federal e aí nem 50, nem 21 milhões. Que é uma possibilidade. Estou dizendo também que estou longe aqui de saber, de antecipar o que o Supremo iria fazer. Agora, que a seguradora iria para o Supremo, iria, como já foi anteriormente, e conseguiu derrubar lá a lei estadual. Então, são informações que eu estou colocando aqui de possibilidades para que a gente possa ampliar o debate. Quer dizer, não há certeza nenhuma, decisão judicial, a gente só tem certeza quando ela é publicada no Diário Oficial. Agora, tem diferença, porque a cobrança na época, o valor era abusivo, era diferenciado e agora foi equacionado. Então, há discordâncias aí do... Tem, é verdade. A alegação da outra era da cobrança abusiva e excessiva do valor. Agora pode ser da iniciativa dos estados legislar e da real prestação de serviço. Por isso, a legislação aprovada nessa casa deixa claro que não é a mudança no DPVAT, é uma taxa, uma opção do Estado, é paralelo, é uma cobrança. Enfim. São possibilidades, eu acho que está muito bem colocado aqui as várias possibilidades, eu acho que o debate é importante por isso, a audiência pública tem esse efeito de levar as informações e as várias vertentes que isso poderia desaguar. Eu acho que só por isso, meu caro Ulisses, já valeu a pena a audiência do debate, mais informações foram colhidas, e eu quero louvar aqui a sua iniciativa de trazer esse debate, que eu acho que é importante. Acho que todas as questões que passam nessa casa precisa realmente ter um aprofundamento nas discussões. Eu acho que a presença do doutor Lindolfo aqui é importante, doutor Oliveira, sempre que convidado e é importante dizer isso, sempre que convidado veio aqui, seja em reuniões fechadas aqui com a comissão, ou seja, reuniões públicas como essa, veio aqui sempre prestar informação daquilo que ele tem conhecimento. Então, são essas considerações. Quero cumprimentar o deputado Ulisses por promover essa discussão e, certamente, outras tantas também serão levadas a efeito nessa comissão. Agradecer aqui a contribuição do doutor Lindolfo, presidente do Sindifisco, doutor Oliveira,
que vem mais uma vez a esta casa aqui, como servidor público, prestar as suas informações. Agradecer ao deputado Jairo Lessa, que também contribuiu para o debate, o deputado Adelmo Carneiro Leão, também sempre combativo aqui na Assembleia Legislativa, com grande e larga experiência nessa casa. E, dessa forma, a gente vai suspender os trabalhos para despedir dos nossos convidados e voltamos na sequência com as questões atinentes aos projetos que tramitam nesta comissão. Estão suspensos os nossos trabalhos.